Olá, senhores, bora para mais uma questão de eletrostática. Olha só, em um laboratório de física, duas esferas metálicas de tamanhos diferentes, então coloca aqui, ó, tamanhos diferentes, estão pendurados por fios isolantes sem terem contato entre si, despreze a atração eletrostática entre elas. A esfera 1 tem raio R1 e está carregada com uma carga Q1. A esfera 2 tem raio R2 e está descarregada, ou seja, a carga dela é zero. Então, nós já sabemos que a somatória das cargas antes, vamos colocar essa informação aqui, ó, a somatória da quantidade de carga antes é a carga da esfera 1, que eu vou chamar de Q1, mais a carga da esfera 2, que é Q2. A Q1 é Q1. A Q2 ele fala que é descarregada, é zero. Portanto, a gente chega aqui antes da eletrização, que possa ocorrer, a quantidade de carga que vale 1 para nós. As duas esferas são, então, conectadas por meio de um fio condutor de resistência desprezível e também a carga no fio presente também é desprezível, tá? Após a conexão, as esferas passam a ter cargas Q1 asterisco, Q2 asterisco. Então, nós podemos falar que agora a somatória dessa quantidade de carga depois é a carga da primeira mais a carga da segunda, que ele chama de Q1 asterisco e Q2 asterisco. Obviamente que nós sabemos que o antes e o depois, eles precisam ser exatamente iguais. É o teorema da conservação da quantidade de carga para nós. Então, Q1 asterisco mais Q2 asterisco, senhores, vale Q1. Isso já garante para nós que o item 8 está verdadeiro. Tá vendo aqui, ó? Q1 asterisco mais Q2 asterisco é igual a 1. A somatória das cargas depois tem que ser igual à somatória das cargas antes para nós. Mas continuando, ó. Após a conexão, as esferas passam a ter as cargas Q1 e Q2 asteriscos, respectivamente. V1 é o potencial elétrico da esfera 1 na situação inicial. V1 asterisco e V2 asterisco são os potenciais das esferas 1 e 2, respectivamente, após a conexão. Vamos lembrar? Após a conexão, que nesse caso é após a eletrização que está ocorrendo aí, e essa eletrização é uma eletrização por contato, a gente pode afirmar, a eletrização só acaba, senhores, a hora que se atinge o equilíbrio eletrostático. O que significa equilíbrio eletrostático? Significa que o potencial de uma esfera, o potencial elétrico de uma esfera, e o potencial da segunda esfera, eles precisam ficar exatamente iguais. É no momento que os potenciais se igualam que a gente para de ter transferência de carga elétrica ali, que a gente cessa, né, a nossa eletrização. Então, nós podemos falar que o potencial V1 asterisco e o potencial V2 asterisco, eles são iguais, né? Porque é a hora que acaba a eletrização. Por isso que o item 16 vai estar correto para nós aqui, certo? Sobre a carga elétrica e o potencial elétrico das esferas antes e depois da conexão, assinale o que for correto. Bom, no item 1, ele fala que o potencial que nós tínhamos antes, que era o potencial da esfera 1 mais o potencial da esfera 2, né? Mas como a carga da esfera 2 é zero, o potencial da esfera 2, então, vale zero. Mas o potencial da esfera 1 é igual ao potencial da esfera 1 mais o potencial da esfera 2 após a eletrização. Isso não é verdadeiro, né, senhores? Nós vamos ter um valor de equilíbrio, que vai ser um valor entre o potencial V1 e o potencial V0. Se a gente fosse determinar a relação desses potenciais, a gente teria que fazer uma relação dessa forma aqui, ó. Nós sabemos que o potencial V1 da esfera 1 é a constante vezes a carga 1 dividido pelo raio dela, R1. O potencial da esfera 1 asterisco após a eletrização é a carga constante vezes a carga 1 asterisco. Eu vou fazer bolinha, mas é asterisco, tá? Dividido pelo raio dela, R1. E o potencial da esfera 2 após a eletrização é a constante, a carga 2 após a eletrização, sobre R2. Bom, aqui nós podemos isolar o Q1. Então vai ficar Q1 é V1 vezes R1 sobre K. Aqui nós podemos isolar o Q1 asterisco, vai ser V1 asterisco vezes R1, também sobre K. A mesma coisa eu vou fazer com o Q2 asterisco, que vai ser o V2 asterisco vezes o R2, que passou multiplicando, dividido pelo K. Nós sabemos que a carga total antes, que é a carga Q1, tem que ser igual à carga total depois, que é a carga Q1 asterisco mais Q2 asterisco. Então, substituindo os valores que nós temos, ó, no lugar do Q1, perdão, vai ficar V1 vezes R1 sobre K é igual
V1 asterisco vezes R1 sobre K, mais V2 asterisco vezes R2 sobre K. Como eu tenho K em todos os termos, a gente pode cancelar, né? E aí a gente chega que o potencial V1 não é igual ao potencial V1 asterisco mais V2 asterisco, né? O potencial V1 seria igual ao potencial V1 asterisco vezes R1 mais o potencial V2 asterisco vezes R2, tudo isso dividido pelo R1. Esse que seria o valor do potencial, a relação entre V1 e V2 asterisco, né? Por isso que o item 1 está falso para nós, certo? O item 2, falar que a carga 1 asterisco é igual à carga 2 asterisco, a carga da esfera 1 depois da eletrização é igual à carga da esfera 2 após a eletrização. Meninos, a gente divide a carga igualmente entre as esferas quando elas são esferas idênticas. Aqui, ele garantiu que elas são de tamanhos diferentes. Então, obviamente, aquela que tem maior raio vai ficar com a maior quantidade de carga, né? Portanto, elas não podem ser iguais, e por isso que o item 2 está falso. E o item 4, ele fala que a carga 2 asterisco sobre a carga 1 asterisco é a mesma relação que o raio da esfera 2 sobre o raio da esfera 1. Olha que bacana. O que ele está falando aqui agora para nós é o seguinte: nós sabemos dessa relação aqui, ó, que o equilíbrio se atinge, acho que cabe aqui, né, nesse cantinho, que o equilíbrio se atinge quando os potenciais se igualam. Isso significa que o potencial da esfera 1 vai ficar K, Q1 asterisco sobre o raio dela, R1, é igual o potencial da 2, que é K, Q2 asterisco sobre R2. Aqui eu corto K com K. E aí, o Q2, eu vou deixar em cima, eu vou trazer o R2 que está dividindo, multiplicando aqui para a esquerda, o R1 fica dividindo. O Q2 asterisco que estava lá na direita no numerador, e o Q1 que estava multiplicando do lado esquerdo, passa para o lado direito, dividindo. Então a gente chega aqui R2 sobre R1, é igual a Q2 sobre Q1. Ou que Q2 sobre Q1 é igual a R2 sobre R1. Portanto, o item 4 é verdadeiro. Então, nós temos aí verdadeiros a 16, a 8 e a 4. 16 com 4 dá 20, com mais 8, essa relação dá 28 para nós aqui. Fechou, meninos? Grande abraço a todos e até mais.